Paz em Jesus, como nós já estamos fazendo a nossa sequência, hoje vai ser meditado, lido, refletido o capítulo 12 do Êxodo ainda, porque ele era meio extenso, o capítulo 10, né, o item 10, extermínio dos primogênitos. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que devia assentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos, e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Araão, e disse-lhes: Ide, sai do meio do meu povo, vós e os israelitas, ide prestar um culto ao Senhor, como dissestes. Tomai vossas ovelhas e vossos bois, como pedistes. Ide e abençoai-me. Os egípcios estavam com o povo para que saísse o quanto antes do país. Vamos morrer todos, diziam eles. O povo tomou a sua massa antes que fosse levedada. Cada um carregava os seus ombros, a cesta embrulhada em seu manto. Partida dos israelitas, versículo 35. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Socote, em número de 600.000 homens, aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois esta não se tinha fermentado, porque tinham sido lançados fora do país e não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas em honra do Senhor. Lei relativa à Páscoa. Versículo 43. O Senhor disse a Moisés e a Araão: Eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela. Mas nem o estrangeiro nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa, e não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro, habitando em tua casa, quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo, e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro, que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Araão. Obedeceram-lhes.
Naquele mesmo dia, o Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército. Bom, gente, essa mensagem, essa é muito importante para nós cristãos, né? Pode-se notar primeiramente que a tribo eram 12 tribos. O capítulo, né? O capítulo que nós estamos lendo desse livro é o capítulo 12. E nós podemos perceber que a Bíblia, ela foi muito inspirada pelo Espírito Santo, porque ela no tempo, ela dá os índices, só os índices, os capítulos de toda a história de Jesus. Somente nos capítulos, nos itens, nós já percebemos. Aqui, esse capítulo, ele quer passar a mensagem para nós foi a preparação da Páscoa definitiva de Jesus. Tudo tinha que ser feito prefigurando Jesus, né? A prefiguração de Jesus. Essa Páscoa, ela começa, né, com os pães ázimos. E quem pensa, se a gente for ver a luz da palavra, o entendimento da palavra, que qualquer pessoa, se essa Páscoa, ela foi prefiguração da Páscoa definitiva de Jesus, e aqui já estava começando a elucidar o sofrimento de Jesus, né? Porque não poderia quebrar o osso da carne, simbolizando, né, quando o soldado na cruz, ele, né, na hora de, né, por causa da pressa, da Páscoa deles, era a Páscoa deles, ele não quebrou os ossos, não quebrou a perna de Jesus, simbolizando isso. Essa passagem, ela já está descrevendo todo o sacrifício de Jesus, mas tem um porém. Jesus, ele veio para tirar de vez toda a opressão egípcia. Por isso que tem o detalhe, nenhum incircunciso. Quem são os incircuncisos agora, na nossa época? São as pessoas que têm um coração contrito. Então nós podemos perceber que não é qualquer pessoa que pode participar da ceia de Jesus. Todos nós temos que ter o coração contrito, crer em Jesus, crer sem ter visto Jesus, né? Então, pela palavra, pelo que nós estamos vendo, é falso quem diz que qualquer pessoa pode se alimentar de Jesus. A pessoa tem que ser uma pessoa livre, sem raça, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ela tem que ser livre através do quê? Através da circuncisão do coração. Nós que somos os gentios de Paulo, muitos de nós até descendentes de ascendência judaica, mas nós somos os gentios de Paulo, porque nossas gerações já foram muito avançadas. Podemos ter até alguma raiz judaica, sim, só que nós somos considerados gentios porque a nossa geração já está muito avançada. Então, nós temos, por obrigação, que ter o coração contrito. Aqui também nós podemos perceber a pressa, né? Eles tinham pressa, mas e também aqui é uma promessa para quem está acompanhando, né, as nossas reflexões. Você acompanha todas as nossas leituras e reflexões. Aqui está sendo cumprido aquilo que Deus tinha falado, que o faraó, né, queria conseguir fazer o faraó libertar o povo, e os egípcios ainda iam dar despojos aos israelitas. E nota-se que a bênção deles, né, foi através do sofrimento, sem nenhuma guerra, tirando de Moisés, né, sem nenhuma guerra física, sem nenhuma morte. Foi Deus que agiu, né? Não precisou ter aquelas, né, dos moabitas, né, dos amalequitas. No caminho que começou as matanças, porque eram pessoas muito más, né? Pessoas idólatras, pessoas sem qualquer tipo de moral. Nota-se também aqui que os egípcios, apesar de serem muito ruins, muito duros, eles eram pessoas que tinham moral. Eles não eram amorais. Eles eram pessoas, apesar do conhecimento fraco de Deus que eles tinham, eles não eram pessoas imorais, eles eram pessoas
corretas moralmente, tirando, né, todos os outros defeitos. Mas o povo que Deus foi dando no deserto para construir, para despojar, eram pessoas imorais, pessoas que não tinham qualquer escrúpulo e respeito com o próximo, né? Então notamos nisso, Deus cumpriu a promessa que o faraó ia dar despojos. Então, a parte importante que nós percebemos aqui nessa reflexão de hoje é esse capítulo, ele está... E outra coisa que nós tiramos, vale até hoje, essas pandemias que nós temos. Então, a gente tem que cuidar muito da saúde, né? Essas pandemias que estão vindo agora são um fato que aconteceu aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque até hoje as nossas escolhas levam a isso. Então a gente tem que crer muito em Deus, em Jesus, se cuidar, porque Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, e pedir, agradecer a Deus a saúde e pedir para que Deus nos proteja por sua palavra, né, por sua palavra que se cumpre na vida positivamente, na vida de quem escolhe a Deus, e na palavra de Jesus, pelas palavras do ensinamento do Evangelho, né? Nós cremos em Deus, cremos em Jesus e pedimos que o Espírito Santo nos forneça todos esses livramentos, né, que dizem a palavra. Espero ter ajudado. Esse texto é muito rico, pode-se conversar muito com ele, né? Pode-se tirar muitas riquezas desse trecho. E o próximo capítulo que nós vamos ler é o capítulo 13, que é uma sequência. Próxima vez, se Deus quiser, brevemente, continuaremos o capítulo 13. Espero ter ajudado. A paz e Deus abençoe.